Olá, boa tarde. Este é o Observatório de Taubaté e eu sou Jufre Neto. Estamos iniciando o nosso giro pelos principais assuntos da cidade que interferem diretamente na sua vida. Hoje, 17 de agosto do ano da graça 2023, meio-dia e 8. Vamos lá para as nossas manchetes de hoje, assuntos importantes que realmente vão afetar o seu procedimento, o seu dia a dia. Bom, a Câmara continua na investigação dos problemas na saúde. Ontem teve uma audiência importante, foram ouvidos, eu vou colocar aqui para vocês, foram ouvidos representantes da prefeitura, representantes do HMUT. Aqui está a comissão de investigação, da direita para, aliás, da esquerda para a direita, está lá o vereador Bob, vereador Diego, vereador Pirulito, que preside a comissão, vereadora Vivi e vereador Serginho. O primeiro personagem a ser ouvido, aliás, os primeiros a serem ouvidos, foi a comissão da prefeitura que fiscaliza o contrato com a SPDM, que é a gestora do hospital universitário. Aqui são as moças, as servidoras que fazem parte desta comissão. Em seguida, foi ouvido Ronaldo Santos, que é o presidente da SPDM, repito, a gestora do HMUT. Depois, a diretora clínica, a Fabiana Amara, e que relatou fatos graves, que estão aqui, que são os serviços que a SPDM paralisou no HMUT. Em primeiro lugar, a enfermaria da ortopedia. A ortopedia está sendo desativada paulatinamente. Primeiro, a enfermaria. Depois, a suspensão de cirurgias eletivas, tanto em ortopedia quanto em qualquer outra área, a exceção das cirurgias oncológicas, tem um errinho ali de digitação, e as laqueaduras das puérperas. O que são puérperas? São as parturientes que logo após o parto e que podem fazer a laqueadura que está prevista em lei. Isso não foi suspenso. Bem, a clínica médica inteira foi desativada, 22 leitos a menos para atender a população. A chamada retaguarda, que fica ali nos fundos do hospital, foram desativados 12 leitos de clínicas e 10 leitos de UTI. Então isso é muito grave e que eu gostaria de comentar com vocês é o seguinte. Em primeiro lugar, precisa-se ver o que realmente está acontecendo. Vou repetir aqui. De um lado, temos uma prefeitura que administra mal, que não previu que quando o contrato lá em maio de 2019, no governo Ortiz Júnior, o contrato com a SPDM, aliás, a assunção do hospital universitário faria com que a prefeitura assumisse um custo que ela não conseguia pagar. Chega o governo Saúde, esse contrato é ampliado, de 6,5 milhões vai para 9 milhões, a prefeitura não consegue pagar, acumula dívidas e o hospital agora começa a reagir. O que importa, a meu ver, é saber se essa reação está sendo proporcional, se a queda do repasse da prefeitura atinge tudo isso que nós estamos mostrando aí na tela. Na realidade, segundo informações da prefeitura, e eu conferi também, no mês passado, a prefeitura passou 10% a menos do que deveria passar no contrato. Ou seja, de 9 milhões, repassou 8 milhões, mais ou menos 10%, um pouquinho mais, quase 11%. Mas a reação da SPDM, a meu ver, está sendo desproporcional. Não justifica, com 10% a menos, parar tudo isso que está sendo parado aí. A população não pode ser o bode expiatório nessa queda de braço financeira entre prefeitura e uma terceirizada, uma empresa privada, particular, que visa lucro. Não podemos ter isso. Bem, nesse momento aqui, vou interromper um pouquinho, só para pedir para você fazer o seguinte, o de sempre aquele combo, compartilhar, curtir o que está acontecendo aqui, o que nós estamos comentando, para ampliar esse debate e mobilizar a população para pressionar Câmara e Prefeitura para chegar a um acordo, para chegar a uma solução disso. Como eu sempre destaco, quando se tem uma questão dessa na saúde, vidas estão sendo perdidas. Não temos nenhum caso confirmado, mas certamente vidas serão perdidas com isso. Uma cirurgia, um leito, uma UTI que não tem, é óbvio que alguém vai estar pagando com a sua saúde, no mínimo, com isso tudo. Então nós precisamos ter uma reação a isso, chegar a um acordo. Bem, aí eu destaco 3 entes que precisavam estar atentos. Em primeiro lugar, a prefeitura, que herda um contrato de administração
Júnior, que não tinha condições de sustentar, que é o município assumir um hospital regional, pagando a metade da conta desse hospital regional, não tinha condições disso, tá? A Câmara não percebeu, continua agora a Câmara não vendo que a dívida estava se acumulando, e esta comissão aqui, que nós mostramos aqui atrás, nessa reportagem da Vanguarda, esta comissão de servidores, ela não percebeu que a coisa estava chegando a esse ponto. Esses servidores não viram isso. Eles são contratados exatamente para fazer o que a gente está fazendo aqui de fora, que é acompanhar o que está acontecendo na saúde. Não, eles têm salário para isso, têm tempo disponível para trabalhar nessa situação. Então nós precisamos entender o que está acontecendo de fato, por que essas omissões foram se propagando. E, finalmente, a Comissão de Saúde da própria Câmara. A Comissão de Saúde da Câmara tinha que ver, acompanhar, pelo menos os grandes contratos da Prefeitura. O vereador, ele é um representante da população, sim, para as demandas administrativas, a zeladoria de rua, a falta de creche, a falta de vaga e assim por diante, mas principalmente o vereador tem a função de fiscalizar, pegar esses contratos e ver o que está acontecendo. Tem uma comissão de saúde na Câmara, tem uma comissão também de finanças e orçamento para ver o que está acontecendo e não viu. Infelizmente não viu, e quem paga com isso, obviamente, a população, repito, com essa paralisação aqui de todos esses serviços que vocês estão vendo aqui nesta tela. Olha só, tudo isso acontecendo. Bom, vamos para o nosso próximo assunto. Justiça nega recurso da Prefeitura e mantém decisão contra 194 cargos comissionados e 437 funções de confiança. Vou fazer uma conta rápida aqui. Isso está dando nada mais, nada menos que 600 pessoas, arredondando, né? 630 pessoas que estão agora no fio da navalha. Estão na corda bamba, não sabe qual vai ser o futuro deles. Olha só, esses 94 cargos comissionados são cargos de livre nomeação que o prefeito Saldo levou para a prefeitura. Precisava levar toda essa gente para a prefeitura. Isso deu um acréscimo anual de dívida para a prefeitura, de despesa para a prefeitura, de 40 milhões a mais por ano. Isso é uma parte significativa da crise financeira da prefeitura, que aumenta contratos como da SPDM e aumenta a despesa de pessoal 43 milhões a mais por ano. Precisava disso. Agora, em relação a essas funções de confiança, que é o seguinte, é um funcionário já do quadro, não veio de fora da prefeitura, é alguém que já era servidor da prefeitura e que vai assumir um cargo numa posição acima, uma função de direção ou de assessoramento. Também esses cargos foram combatidos e vão ser derrubados por decisão do Tribunal de Justiça. Olha só um trechinho aqui do acordo, ou seja, da sentença que o desembargador, ou seja, que é o juiz do Tribunal de Justiça, descreveu. Olha só esse trechinho da sentença. Há na criação dos cargos supracitados clara vulneração aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e razoabilidade. Decisão do desembargador Haroldo Viotti. Vamos traduzir isso em português mais cotidiano, né? Quando ele fala ali que há vulneração, ou seja, que foram atingidos alguns princípios fundamentais, princípio da legalidade, ou seja, a lei aprovada não atendeu à legislação. Princípio da impessoalidade, ele está dizendo ali que a lei aprovada, ela favorecia pessoas, por isso que atingiu o princípio da impessoalidade, porque a administração pública não pode ser para favorecer pessoas, mas sim o bem comum, não pode escolher pessoas a serem favorecidas. Disse ainda que atinge o princípio da moralidade, ou seja, alguma coisa na lei, né, segundo o desembargador, segundo a justiça, ela está atingindo a moralidade pública, está sendo cometido ali delito, está favorecendo pessoas, e isso é imoral. E, finalmente, o princípio da razoabilidade. O que quer ele dizer com isso? Precisa-se de 194 cargos de confiança, de livre nomeação, para uma prefeitura desse tamanho? Não, não precisa. Por isso que ele está falando que está ferindo o princípio do que é razoável. Porque cargo em comissão de livre nomeação tem que ter, mas dentro de um limite razoável. Por isso que atingiu o princípio da razoabilidade. A decisão tomada pelo Tribunal de Justiça é de demitir todo mundo,
desses cargos foram criados, esses cargos estão anulados, e mais ainda, esses 437 servidores em função de confiança têm que voltar para trás, têm que voltar na sua posição, diminuir o salário, e o prazo foi dado em junho. Junho é 6, foram dados 120 dias, 4 meses. 6 mais 4, 10, portanto, outubro, a prefeitura tem que executar essa ordem judicial. Ela está esperneando, está entrando com recurso, mas, a meu ver, com a experiência administrativa, com o acompanhamento da administração pública de tantos anos, eu tenho aqui a convicção que isso é irreversível. Não vai adiantar. E aí? Essa irregularidade tem dupla autoria. Tem a autoria do prefeito, que mandou o projeto de lei para a Câmara, mas tem a Câmara que aprovou isso. A Câmara não percebeu o que o desembargador está apontando ali: ilegalidade, impessoalidade, imoralidade e falta de razoabilidade? Como é que a Câmara aprova isso? Então nós temos múltiplos responsáveis nessa história que precisam, sim, responder pelos seus atos e pela instabilidade que isso está causando na cidade. Não podemos ter isso. Nós temos que ter uma administração competente para termos resultados seguros. O nosso próximo assunto. Olha só aonde está chegando a crise da prefeitura. O jornal usa uma expressão ali que eu não gostei, bico oficial, mas não é, atividade delegada. A prefeitura não está repassando os recursos para a PM. E aí o que acontece? Que é a atividade delegada. O policial militar, na sua folga, em vez dele ser contratado por uma boate, ser contratado por uma empresa, ele presta serviço para a prefeitura. Por isso que está chamando ali de bico oficial. Presta serviço para a prefeitura. Ele vai ter uma garantia que não vai exceder o número de horas de trabalho, que ele vai ter uma remuneração adequada, que essa remuneração vai contar para a sua previdência. Em suma, é uma coisa oficial e legalizada, a chamada atividade delegada. Bom, o que aconteceu? A prefeitura está atrasando o repasse. O secretário de Segurança, que é o capitão Souza, não conseguiu controlar isso. Então a prefeitura atrasou, saldou ontem às pressas no final da tarde o que estava devendo para a PM, e a atividade delegada tinha sido suspensa por alguns dias. Olha só mais o que aconteceu. Chegamos a ter 50 motos cedidas pela prefeitura para atividade delegada. Sabe quantas motos tem hoje? Nenhuma. Isso eu apurei em reunião com o comandante do batalhão, o tenente-coronel Gubo. Ele não fez reclamação, não. Eu que pedi para ele me dar os dados. Ele me deu. Tínhamos 50 motos e agora não tem nenhuma. Tínhamos 23 viaturas. Sabe para quanto foi reduzido agora? A prefeitura deixou de ceder 8 viaturas e agora nós temos 15 viaturas só funcionando. É claro que com isso você tem menos ronda na cidade, você tem menos segurança na cidade. Bom, vamos para o próximo assunto. Olha só, esta foto eu vou interpretar para vocês. O que está acontecendo? Essa moça não está na iminência de ser atacada, não. É o seguinte, nós estamos ali próximo à rodoviária, da Granadeiro Guimarães, 9 de julho. A prefeitura está fazendo obras na calçada ali. Obras intermináveis, inadmissível o tempo de atraso dessa obra. Olha só, o trabalhador está aqui, à esquerda, e essa senhora não tem onde transitar. Ela não tem aqui uma faixa de segurança para ela ao longo da via. Ela está aqui exposta ao trânsito. Olha o perigo disso. Vou dar outro exemplo aqui. Esse senhor, como não tem calçada, ele está caminhando no meio da rua, contra o fluxo aqui. Isso não pode acontecer. Olha só esse outro exemplo aqui. Olha, esses trabalhadores, além disso, além dessa situação para os transeuntes, para os pedestres, os trabalhadores que estão aqui, se você observar bem, eles estão sem EPIs, sem equipamentos de proteção individual, que é exigido por lei, pela segurança do trabalho. Ora, isso é uma demonstração cabal que falta competência na prefeitura. Competência que acaba caindo no final na insegurança para o cidadão. Alguém pode ser atropelado ali. Eu fui sempre membro de CIPA, de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, desde quando eu era engenheiro do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E lá eu aprendi a doutrina de segurança, que é o seguinte: condições inseguras se transformam em acidentes. Essas pessoas transitando na rua desse jeito,
sem ter uma faixa na calçada, vai acontecer acidente. Deus os livre disso, mas pela doutrina de segurança do trabalho, vão acontecer acidentes ali. Vão acontecer acidentes. Não podemos admitir isso. Bom, essas fotos, eu quero dar os créditos aqui, foram enviadas para mim, agora há pouco, para o nosso amigo Darrier Ortiz, estava circulando pela cidade e, como bom cidadão, prestante, observador, ele fotografou e mandou para mim, deu esse testemunho do que está acontecendo. Eu quero agradecer a ele e pedir a você que nos assiste, dê um exemplo de cidadania desse jeito. O que você vê de estranho, de irregular na cidade, manda aqui para nós, no Observatório de Taubaté, que a gente aqui comenta, fundamenta e dá consequências para isso. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu não sou jornalista, eu sou homem público, com ou sem mandato. Eu vou fazer um ofício agora para a prefeitura, amanhã eu exponho aqui, no início do observatório, cobrando providências imediatas nesse sentido. E mais uma vez, quero agradecer aqui a sua participação, estou vendo aqui a audiência, peço que você cumpra aquele combo inicial. Curta, compartilhe, comente. Muito obrigado pela sua audiência, voltamos amanhã, se Deus quiser, ao meio-dia. Às vezes atrasa um pouquinho, tenha paciência, que a gente aqui, a equipe é grande, sou eu, e a gente numa apuração dessa, que temos que ter muita responsabilidade, eu primeiro fiz um diálogo com o Darrier para saber se de fato os servidores, os funcionários da empresa estavam com ou sem equipamento de segurança, isso atrasou um pouquinho. Mas amanhã, ao meio-dia, a gente vai estar aqui com o Dr. Paulo Pereira para falar de notícias da saúde do mundo da medicina. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu apoio. Até amanhã, se Deus quiser.